né? Entendamos uma coisa, mesmo na Grécia, nós sempre estávamos na linha de frente das coisas, mostrando quais eram os caminhos, meio que desbravadores. Pois bem, então fazer teatro amador já era uma forma de resistência. E o teatro incomoda muito as ditaduras e aos regimes de governantes autoritários, ainda que estejamos numa democracia. A arte incomoda muito e o teatro, particularmente, incomoda uma barbaridade, não por causa do público. Ninguém sai do teatro no sábado à noite e fala, vamos pegar em armas e fazer a revolução, não é isso. Mas é que o teatro forma pessoas críticas, forma pessoas muito conscientes, forma pessoas muito chatas, porque a gente não engole qualquer coisa. E nós somos, ao contrário do que se pensa, nós somos muito disciplinados. Então, a gente tem um plano de trabalho, a gente segue. A gente tem um plano de produção, a gente segue. A gente tem um plano de aula, a gente segue. Porque aquilo é a nossa postura como cidadãos, cidadãs, artistas, é a nossa postura que vai demonstrar nosso maior valor. Ou, como diria o grande Milor Fernandes, nós somos importantes o suficiente para sermos presos, mas não somos tão importantes assim para sermos soltos. Em 68, no dia 13 de dezembro de 68, acontece o golpe dentro do golpe. A ditadura baixa um ato institucional chamado AI-5, Ato Institucional número 5. Veja só, qualquer imbecil que diga na sua frente que acha que devemos aplicar o AI-5, o imbecil pode ser senador, deputado, presidente da República, ministro, qualquer um. Você diga, bom, o cretino, se tivéssemos um AI-5, você não poderia estar dizendo isso. Simples assim. Na noite em que assinaram o AI-5, o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, votou contra. Tem gravação disso. Essa reunião foi gravada e você encontra na internet a gravação dessa reunião. Um dos ministros, o coronel de exército Jarbas Passarinho, diz: a mim repugna-me adentrar o caminho da ditadura, mas se é necessário, as favas com os escrúpulos da consciência. Está registrado. E o Pedro Aleixo, quando dizem para ele o que era o AI-5, ele vota contra. Ele fala assim, será que não dá para a gente colocar um negócio mais brando? Porque isso daí concentra poder demais no Estado e seus representantes. E alguém, acho que o próprio presidente na altura, um general, Costa e Silva, disse para ele, você não confia nos rumos do regime militar? O cara falou, não, eu não tenho nada contra o senhor não, presidente, nem contra nenhum dos que estão aqui. Eu tenho medo do efeito que isso vai causar no guarda da esquina. Porque quem meteu a mão no balde de merda e torturou não foi general, não foi ministro, foi o guarda da esquina. Que de repente deram para um cara sem formação poderes absolutos. Não que generais, marechais, ministros fossem lá alguma coisa que prestasse. Não eram. Quem se mete nessas coisas não presta, como pessoa. E adentraram o caminho da ditadura. Aí, é a partir de 13 de dezembro de 68 que se institucionaliza a tortura. Há uma guerra, que, repito, foi porque apareceu um regime militar apoiado por civis que derrubou um presidente constitucionalmente eleito, colocado no cargo, etc., etc., não foi
não foi um gesto democrático derrubar o João Goulart. Que de resto era latifundiário, tá? Se alguém falar, porque ele era comunista, ele era latifundiário, um homem riquíssimo, riquíssimo. Vê lá se ele ia querer meter comunismo no Brasil. E tortura é só um dos crimes do Estado. E os inúmeros casos de corrupção. Ah, mas não, você não encontra notícias sobre isso. Claro que não encontra, tinha censura. Mas a gente já foi nos anos 70 que surgiu a expressão obra faraônica. Só um faraó ia querer uma obra daquele tamanho. Que obra? Por exemplo, a Transamazônica, que era uma estrada que ia cortar a Amazônia, que não cortou, não atravessou a Amazônia. E não foi feita a manutenção. Depois, sabe o que aconteceu? Hoje em dia, de uma imensa estrada, tem um trechinho só que é transitável, porque de certo trecho para diante não tem mais estrada, porque a selva tomou de volta. A selva tomou de volta. Outra, Itaipu. Itaipu, a usina hidrelétrica, ou Ponte Rio-Niterói, e muitos outros. De vez em quando falava, sabe o banco tal? Quebrou. Como quebrou? E o dinheiro foi para onde? Então, quebrou. É só o que a gente pode noticiar. E não tinha nenhuma investigação em cima disso. Não tinha nenhuma investigação em cima disso. Tá? É nessa época, que vai de 68, dezembro de 68 a dezembro de 78, são 10 anos, que a gente passa da resistência para a sobrevivência. Foi a época, 78, foi o ano que eu comecei a fazer teatro amador. Com o quê? Com uns amigos ali. Por quê? Porque era normal, desculpe, que adolescentes fizessem teatro amador. Era o esperado que fizessem isso. Se você não fizesse teatro amador, você conhecia alguém que fazia. Tá? Então, mas a gente passa, o teatro profissional passa do período de resistência para o período de sobrevivência. Por quê? Porque os caras chegavam, você tinha que fazer apresentação para a censura. Você quer apresentar o espetáculo de teatro, mesmo que seja um grupo de teatro amador lá de São Bernardo, que era o caso do meu. Você pega um dia, um dos caras do grupo de teatro amador, todo mundo trabalha, mas você pega alguém que tem uma folga naquele dia, a pessoa vai até o centro de São Paulo, até o centro da capital, na delegacia de Polícia Federal, e entrega lá o texto da peça. Eles vão ver se vão liberar o texto. Liberado o texto, você marca um ensaio para censura. Isso quer dizer que num dia de semana, em horário comercial, o seu grupo inteiro de pessoas que trabalhavam todo dia, isso quer dizer que o meu grupo, que tinha, sei lá, umas 15 pessoas, vinham 8, tá? 7. Aí tinha que descolar alguém que tivesse um carro. Repito, era um bando de adolescentes. Descolava alguém que tinha carro para ir até lá na Polícia Federal, na capital, buscar as pessoas que iam fazer a censura do espetáculo. Como a gente era um grupo de teatro amador de uma cidade periférica, olha, em todas as peças que eu fiz sempre vinham duas velhinhas. Sempre. Duas senhorinhas que estavam odiando estar ali. E olha, termina logo porque a gente tem que voltar para São Paulo a tempo do almoço. Porque elas tinham horário de almoço para cumprir. As prefeituras aqui da região já sabiam disso, liberavam o teatro de graça para a gente fazer um ensaio de censura. E aí se esperava ansiosamente um mês para ver um certificado dizendo pode apresentar a peça. O medo era pode apresentar a peça com cortes, que era o que acontecia com os grupos profissionais. Pode apresentar a peça com cortes significa que o cara tira uma cena no meio da peça e você não pode colocar ali um aviso de que foi cortado. Pô, mas você tira uma cena do meio da peça, não fica sem sentido? Fica. Então, se você for reescrever a cena, pode fazer. Começa o processo todo de novo. E assim vai. É para cansar mesmo. Teve uma peça do Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, chamada Calabar, que é sobre um personagem da história do Brasil. Isso foi em 72, 73, a gente estava num período mais pauleira de sumir gente, tortura e tal. O Calabar é aquele cara que na guerra
contra as invasões holandesas, ele ficou do lado dos holandeses. Aí eles falam, não, ele ficou contra o Brasil? Não, não, ele ficou do lado dos holandeses. Porque o Brasil também não era Brasil. O Brasil era, naquele momento, era espanhol. Naquele momento, o Brasil era espanhol, nem português era. Tá? Então, o Calabar estava traindo quem? A Espanha? Mas ele entra para os nossos livros de história como traidor. E aí, eles falaram assim, não, não, nós vamos mandar o texto para Brasília. Por quê? Porque Brasília pediu para ver, o ministro pediu para ver. Aí você fica quieto. E eles foram tocando os ensaios, pagando aluguel do teatro, pagando salário de ator, pagando tudo. E começaram a fazer ensaios abertos. Eles não podiam cobrar ingresso, mas podiam abrir para os amigos. O Rui Guerra conta no prefácio do livro que já, aliás, o Fernando Peixoto, que estava dirigindo, conta no prefácio do livro Calabar, que já tinha até pipoqueiro. Já tinha até pipoqueiro na porta do teatro. Tá? É nesse momento que a gente tem que... Ah, desculpe, o que aconteceu com a peça? Eles não devolveram. E a peça não podia estrear. Resultado, desmonta-se a produção, paga quem tem que pagar, assume o prejuízo quem tem que assumir o prejuízo e fica por isso mesmo. E um belo dia eles falaram, pode vir buscar a peça. Estava liberada? Não, tinha tanto corte que não tinha como montar a peça. Essa questão de sobrevivência vai nos levar, sobreviver mesmo, vai nos levar à pornochanchada. Vai nos levar à telenovela. A gente sempre fala, ai, credo, fizeram pornochanchada. E credo, fizeram novela. Novelas mais água com açúcar do mundo. Aí você pega os caras combativos do Arena e tal, foram fazer novela aqui na TV Tupi, em São Paulo. Que não tinham o que fazer. Outros foram fazer pornochanchada. Nomes que tinham peso na televisão apareciam, porque era a única saída pro profissional para os atores. As peças passaram a ter elenco mínimo. Então você montava uma peça inteira com 2 atores só, para ter conversa só. Começou a entrar em cena muita expressão corporal, que entra bem entre aspas aí. Porque cortava uma cena que não tinha sentido, aí você enfiava expressão corporal para tentar dizer alguma coisa. Não é mímica, não é libras, é a árvore nascendo e tal. Isso vai afastando o público. Enquanto isso, televisão vinha recebendo investimento maciço de publicidade, inclusive do governo federal. Quando as TVs ganharam muito dinheiro. E vão ganhando dinheiro porque elas conseguem segurar as pessoas em casa. Para que eu vou ao teatro? Para que eu vou ao cinema se eu posso assistir em casa? Né? Ou ver os mesmos atores e tal. A pornochanchada era liberada. Era mais difícil aparecer corte em pornochanchada do que em filme comum ou em peça de teatro. Então, não, pornochanchada não é um produto artístico de qualidade. Telenovela, ainda mais as dos anos 60, 70, nossa, produtos muito ruins em termos de qualidade artística. Mas a primeira coisa que eu aprendi em teatro, com o saudoso Antonino Assunção, lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, primeiro dia, ele olhou para mim com aquela voz rouca e disse, Vardi, temos que ocupar os espaços. Eu falei, como assim? Espaço, onde der para você ensaiar, você ensaia, onde der para você apresentar, você apresenta. A condição que você tiver é a condição que você tem. Então você vai lá e faz. Por quê? Porque a igreja proibiu o teatro lá no século V, quando era a religião oficial de Roma. A igreja proibiu o teatro. E os caras seguiam fazendo. Quando 6, 7 séculos depois, falando de 600, 700 anos depois, quando a igreja volta com o teatro, quem é que estava lá para dizer, pode deixar que eu sei fazer? E ninguém perguntou como é que esses caras tinham aprendido a fazer.
É em 78, como tinha muita produção amadora e não tinha dinheiro para abrir firma, que surge em São Paulo um negócio chamado Cooperativa Paulista de Teatro, que era para fazer contabilidade. Ela não deu muito certo a princípio, porque os caras eram ruins de administração. Mas a gente começa, a partir de 79 a 85, é o último governo militar. É quando começa a redemocratização. Esse governo, último governo militar, é chamado governo da abertura, que pega a primeira metade dos anos 80, ele vai de 79 a 85. É quando a publicidade fica gigantescamente poderosa no Brasil, a gente passa a ter uma das melhores publicidades do mundo e a televisão explode. A televisão passa a ter índices astronômicos de audiência. Isso está sendo plantado desde 69. Estamos em 79, passaram-se 10 anos da televisão plantando suas sementes. E a redemocratização vai trazer um problema para o pessoal de teatro. E aí? Como é que vai ser o formato das novas companhias? Então o pessoal continuava tendo companhia com 2 atores, mas outros já formavam companhia com meia dúzia. Surgiram, na metade dos anos 80, companhias com 20, 30 atores, como era o caso da companhia do Antônio Fagundes, da companhia do Fulvio Stefanini, companhias de teatro que eram grandes, para retomar a ideia das grandes companhias que fecharam com a chegada da ditadura. Aí termina o último governo militar, já falaram, pintou a democracia com Tancredo. Não, isso é governo de transição. Ele foi eleito de acordo com as regras do regime militar. Ele, um belo dia, anunciou, teve um evento num teatro do Rio de Janeiro, que o ministro da Justiça, Fernando Lira, chegou e disse: está extinta a censura no Brasil. Porra, palmas pra cacete. Cara, um mês depois, o presidente Sarney proíbe um filme francês chamado Je veux saluer Marie, que quer dizer Ave Maria em português, porque a Maria, mãe de Jesus, ela aparecia nua numa cena. Sexo? Não, tomando banho. E ela estava grávida. E ela não sabia se ela ia ter o filho ou não. Puta, a igreja soltou. Gente, teve uma época, eu era aluno da fundação nessa época, e nós conseguimos uma fita VHS, isso aí, assistimos esse filme numa sala de aula, porque era protesto, era resistência. A gente faz o que dá. Esse filme é chato para um cacete, é muito chato, é muito chato. Mas, cara, a gente achou importantíssimo ver esse filme, porque era o que era possível e necessário fazer nesse momento. Esse período da transição começa a dar lugar para o experimentalismo em teatro. Vamos buscar outros jeitos de contar uma história. E é também aí que vai surgir, numa outra vertente, lá no Rio de Janeiro, vai surgir o besteirol, que é a comédia. Aliás, o primeiro espetáculo de besteirol é de São Paulo, que é Quem Tem Medo de Itália Fausta, com 2 atores fazendo 2 professoras de teatro dando uma aula para a plateia. Que era um espetáculo que ficou muitos anos em cartaz, eu assisti, era engraçadíssimo. Mas assim, acabou o espetáculo, você não lembra de mais nada. Por quê? Porque é a comédia de costumes, vamos rir da situação. Que naquele momento de desafogo tem até seu valor e sua necessidade. Lá no Rio de Janeiro a coisa prosperou de uma maneira absurda. E grupos que queriam fazer um teatro mais consistente, falaram, pô, não está dando para trabalhar aqui no Rio de Janeiro. É quando acontece uma vinda. Tem um grupo de teatro semi-profissional lá no Rio de Janeiro que não está encontrando espaço para trabalhar. Esses caras se transferem para São Paulo. Lembra da expressão, um grupo de teatro semi-profissional. Eles tinham que viver de outras coisas, porque não dava para viver só de teatro. Mas eles queriam fazer teatro sério, teatro que não fosse besteirol, que não fosse só comédia inconsequente. É o grupo Tapa. Isso acontece por volta de 1990. Eles vêm para cá e começam a trabalhar como grupo. Outros grupos vão surgindo a partir de 1990. E aí já é o período em que a gente está. 90 é o ano da normalidade democrática. Que a gente elege o Fernando Collor, ele fica 2 anos e sofre impeachment. Pô, mas essa normalidade democrática, cara, de 1990 até hoje é normalidade democrática, porque o impeachment é previsto na Constituição. Você pode discordar, você pode achar que é golpe, você pode um monte de coisas. Eu acho que o último que teve não deveria ter tido, mas foi a conjuntura, porque não é um processo jurídico, é um processo político.
Mas os grupos aproveitaram a estrutura que já existia, estava capenga, mas já existia da Cooperativa Paulista de Teatro, que surgiu em 78, e a partir de 90, os grupos mais sérios e mais estruturados vão tocar a companhia de um outro jeito. Aí vai surgir o Folias d'Arte, a Companhia do Latão, a Companhia do Feijão, mais que eu anotei aqui, a Companhia Estável, que surgiu na Fundação das Artes. O núcleo duro da companhia é formado por alunos da Fundação das Artes. A professora Daniela Gianpietro é parte integrante da Companhia Estável, desde que se formou a companhia, que se formou na fundação, se aglutinou o pessoal na fundação, e eu me lembro que eu ajudei a revisar o texto do primeiro edital do que eles foram participar, que era para conseguir um teatro lá no Cangaíba, Teatro Flávio Império, e eles conseguiram. E aí todo mundo, pô, que legal. Este é o último movimento que a gente tem no teatro brasileiro. E isso vai se espalhar. O Grupo Galpão de Minas Gerais é importantíssimo. Os grupos de teatro que apareceram no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, os festivais de teatro de Porto Alegre, de Londrina, de Curitiba, isso tudo cria um movimento teatral que é muito rico, é onde vocês estão entrando, é onde vocês vão entrar, isso vai durar um tempo ainda, e nós estamos num momento de pandemia. A gente tem todas as possibilidades de fazer teatro no mundo. A única que a gente não pode usar é o presencial com uma plateia lotada. É a única que a gente não pode usar. Fala, mas, poxa, mas se a gente fizer diante de uma câmera, a gente aprende no P1 que se tiver câmera não é teatro. Se tiver câmera não é teatro, desde que você tenha a opção de fazer teatro e opte por usar câmera. Aí você vai fazer vídeo, vai fazer audiovisual, vai fazer cinema. Na presente situação é o possível e a gente tem que ocupar os espaços, ou não é bicho de teatro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.